Não sai da minha memória uma cena ilustrativa que eu tomei conhecimento de um certo pescador que ele estava ali pescando logo abaixo onde ele estava pescando. Quem é que não gosta de pescar, né, minha gente? Então ele percebeu que tinha uma cachoeira muito grande, um lugar cheio de muitas pedras. E ele percebeu que acima da onde ele estava, bem antes daquela cachoeira alta, estava ali uma garça muito branca, e ela estava ali envolvida com alguma coisa que estava ali no rio e descendo, e ela ali tentando arrancar alguma coisa para se alimentar. E ele logo percebeu que aquela garça ia correu o risco de perder a sua vida se ela caísse naquela cachoeira. Aí ele começou a gritar e começou a acenar e tudo. Sabe de uma coisa? Aquela garça estava tão envolvida com aquele bezerro morto, na verdade, aquele que ela só pensava em arrancar alguma coisa ali para alimentar, não deu a crédito aos avisos e caiu lá embaixo e se arrebentou junto com aquele bezerro morto. Isso ilustra muito bem o que tem acontecido nos dias atuais. Tantas pessoas legais, tantas pessoas boas que têm continuado envolvido com as coisas desta vida até chegar ao ponto que não dá conta mais de sair, porque estão muito agarrados com as coisas pecadoras, com as coisas ruins, com os deuses pagãos, com as crenças pagãs, que é isso que mais afronta o Deus verdadeiro, são as crenças pagãs, são as idolatrias, seja ela de qualquer tipo de idolatria, sabe, minha gente? Eu vim aqui fazer esse vídeo rapidamente, porque não sai da minha memória aquele episódio que aconteceu aí há uns meses atrás, eu acho que anos, com a Juliana Marins, lembra, do Rio de Janeiro? 26 anos, uma garota que tinha uma vida toda pela frente, fazendo a viagem do sonho lá no Monte Rinjane, lembra? Nunca vou esquecer aquela cena terrível, que até parece que há alguma coisa macabra em tudo aquilo que aconteceu ali. Lá ela acabou morrendo ali, e não sei se por falta de empenho em socorrê-la, mas no mundo espiritual faz a gente entender muita coisa a respeito disso. Porque, na verdade, não foi só a Juliana Marins, sabe? Eu estava pesquisando a vida da Juliana Marins e ela frequentava a igreja evangélica até a sua adolescência, seus pais foram até dirigentes de congregação, e isso tem sido acontecido demais. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que isso também me faz lembrar de outros personagens, como, por exemplo, a Marília Mendonça, que foi criada na igreja, depois deixou a igreja para se tornar famosa no mundo. Tantos outras pessoas importantes, a gente podia lembrar, o próprio Michael Jackson estava estudando a vida dele, foi criado na igreja, depois ele saiu. Elvis Presley, lembra de Elvis Presley? E olha, eu sou aqui do Goiás e eu pastoreei o Canedo, senador Canedo, e lá eu conheci a história do Leonardo Pareja, lembra? Leonardo Pareja, que ficou famoso naquela época porque ele empreendeu aquela fuga aqui no presídio de Goiânia e tal, depois ele foi morto lá na cadeia. Depois também eu conheci também, a gente acompanhou, todo mundo acompanhou o que aconteceu com a filha do Silvio Santos, lembra quando ela foi feita refém por aquele moço, Fernando Dutra, que depois ele também foi morto. Minha gente, isso tem acontecido demais, e todas estas pessoas que eu citei aqui foram pessoas que conheceram o Evangelho, que tiveram o privilégio de andar com Deus, de conhecer o Espírito Santo, abandonaram por causa do presente século, e o final não foi legal. A gente podia ficar falando aqui de muitas pessoas, mas o que eu quero falar é o seguinte: não é nem sobre as pessoas, mas porque Deus não olha para a pessoa, Deus olha para a nação. Deus olha para a nação, Deus olha para o seu povo na face da terra, que eu gosto de chamar de a igreja. A igreja não pode, de maneira nenhuma, tendo recebido tudo que recebeu da mão do Senhor Jesus, não é verdade?
recebeu a palavra, recebeu o Espírito Santo e ela caminhou com Deus, ela abriu forte na igreja primitiva. Muitos morreram por causa dessa fé maravilhosa. E de repente, com o passar do tempo, aí nós vemos aí uma igreja fria, né? Assim, uma igreja meio que socializada. Isso tem maculado muito o Senhor, e eu não tenho dúvida disso. Deus me levantou para, de repente, ser um grito de alerta. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Da época do rei Josias. Vai falar sobre o rei Josias no livro de Reis e no livro das Crônicas. O rei Josias foi um dos reis de Judá que conseguiu resgatar, olha, ele conseguiu resgatar o templo que estava abandonado, que tem um significado muito grande. Ele conseguiu resgatar a autoridade da escritura que estava jogado fora. Ele conseguiu, o que mais? Ele conseguiu arrancar os altares de Baal que estava ali. Ele conseguiu tirar esses altares e ele conseguiu restabelecer a Páscoa, né? Ou a ceia do Senhor, como nós conhecemos hoje. E na época do rei Josias, pelo menos 3 profetas, ou 4, eu estou me lembrando aqui da profetisa Uda, que ela foi uma das que colaborou muito para a restauração, para abrir os olhos do rei Josias. Outro profeta foi Sofonias, outro profeta foi Jeremias também. Então, Ezequiel também foi outro profeta. Minha gente, eu estou aqui hoje como profeta de Deus. Eu gosto de falar que o remanescente da igreja na face da terra, ele é profeta, ele é rei, ele é sacerdote, porque essas funções foi dada ao Senhor Jesus e ele deu para a igreja do Senhor. Então, o motivo desse vídeo agora, que é um vídeo curto, mas é de despertar a gente nessa última hora, porque a gente sabe que personagens bíblicos também foram muitos que começaram bem, estavam lá no topo da fé e de repente eles caíram. A gente poderia lembrar aqui do próprio rei Saul, que foi um homem ungido de Deus, ganhou muitas batalhas, mas porque ele não seguiu a orientação, porque ele desprezou o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ele acabou caindo em desgraça e tirou a sua própria vida. A gente podia lembrar aqui do próprio Judas Iscariotes. Lembra? O Judas Iscariotes, que também andou com o Senhor Jesus, era um dos apóstolos que estava ali recebendo do Senhor Jesus e depois teve o fim que teve. Então, lá no livro do Apocalipse, fala de uma igreja da qual o Senhor Jesus está do lado de fora, batendo na porta, e não é de se admirar de que muitas pessoas que no Antigo Testamento, a gente podia lembrar aqui do rei Salomão, o rei Salomão foi um rei que foi coroado rei de Israel, foi um dos mais famosos na época, recebeu sabedoria, recebeu riqueza. No entanto, no final do seu reino, ele acabou fazendo coisas erradas demais, por causa que ele deixou com que a influência dos deuses pagãos entrasse na sua vida. Rei Salomão teve um fim ruim, porque ele se deixou de cima, ele foi caindo, e ele fez muitas coisas erradas que não deveria nunca ter feito. E a gente poderia continuar falando aqui de muitos personagens que, na verdade, eles apontam para os dias atuais. Nós que somos povo de Deus, não devemos achar que porque somos povo de Deus, estamos isentos de receber provação, de receber tentação. Lembra do próprio Senhor Jesus sendo tentado ali no deserto, o diabo querendo fazer com que a sua fé, a fé do Senhor Jesus, fosse então jogada por terra, mas de maneira nenhuma ele caiu no laço do inimigo. Então eu quero fazer o seguinte: também temos a história do filho pródigo, né? Que era um herdeiro e ele tinha o direito, ele pegou aquela herança, gastou com as coisas que não era legal e depois ele caiu, foi parar onde foi parar, mas ainda bem que ele abriu os seus olhos, ou seja, Deus abriu os olhos daquele homem, ele foi humilde para voltar para a casa do Pai. Se você está me ouvindo aqui agora, você faz parte do povo de Deus. Lembre-se que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 10, 12, aquele que cuida está em pé, cuide para que não caia. E o que é cair, pastor? Porque muitas vezes as religiões
coloca tantas coisas fúteis, dizendo que é essas coisas que derruba a pessoa, e não é essas coisas. Se a gente olhar durante a história do povo de Deus, a gente vai ver que o Senhor não aceita outro Deus no seu lugar. O Senhor não aceita religiosidade vã. O Senhor não aceita glória humana. O Senhor não aceita culto a outros deuses, a outras divindades. Então eu quero alertar aqui, só existe um Senhor, e esse é o Senhor Jesus, o único Salvador que pode resgatar o homem da sua condição de pecador. Deus abençoe a todos.